chegamos ao limiar. O caos do incidente de Shibuya se dissipou, mas a poeira que resta não esconde a vastidão da tragédia. Jujutsu Kaisen não é apenas uma saga de batalha, é uma canção de luto ao sacrifício, um estudo sobre a perda. O silêncio que agora paira sobre as ruas de Tóquio é o mesmo que ecoa em nosso peito após testemunharmos o impensável. Se você busca o conforto do heroísmo invencível, esse não é o seu lugar. Esse vídeo é uma jornada pelas cicatrizes que nos trouxeram até aqui. E antes que o novo ano desperte as sombras de janeiro, precisamos revisitar o rastro de sangue, amor e maldição que moldou o destino de quem ousou encarar o abismo. Prepare-se, pois para entender o futuro, precisamos primeiro sobreviver ao passado. Essa sinfonia de dor nasceu da mente implacável de Gege Akutami. Nas páginas da Weekly Shonen Jump, o mundo conheceu um traço que foge do óbvio. Akutami não desenha apenas lutas, ele desenha o desconforto, o grotesco e a fragilidade da alma humana. O mangá de Jujutsu Kaisen se tornou um fenômeno não por oferecer esperança, mas por abraçar o realismo da morte em um mundo cercado pelo invisível. E quando essa visão encontrou o Estúdio Mappa, a escuridão ganhou cores vibrantes e uma fluidez assustadora. É um anime que se sente através dos olhos. A câmera treme com impacto, as cores saturam com energia negativa e a direção nos obriga a olhar para o que preferíamos ignorar. É a estética da destruição elevada ao estado de perfeição. Nossa jornada nesse mundo onde as emoções negativas ganham vida como maldições começa no pacto inicial. Yuji Itadori, um jovem com um coração puro e uma força física descomunal, vê seu destino selado ao engolir um fragmento do Rei das Maldições, Ryomen Sukuna. Ao se tornar o receptáculo da maior entidade maligna da história, Yuji deixa de ser um estudante para se tornar um condenado à espera da execução. Ele entra para a escola de feitiçaria de Tóquio com uma missão impossível: consumir todos os dedos de Sukuna e, no fim, morrer para levar o mal consigo. A primeira temporada foi o nosso batismo em um mundo onde a esperança é uma moeda escassa. Vimos Itadori ser forçado a amadurecer sob o peso de uma sentença de morte, enquanto a maldade pura de Mahito transformava a vida humana em um brinquedo de carne. O arco de Junpei Yoshino foi o nosso primeiro colapso existencial. Assistimos à manipulação de um jovem ferido pelo bullying ser coroada com sua transformação em um ser amorfo, e sua morte súbita, deixando Yuji com um gosto amargo da impotência, mas fazendo nascer um ódio sagrado. E toda essa dor forjou alianças. No evento de intercâmbio com a escola de Kyoto, enquanto facções conservadoras tentavam assassinar Yuji, vimos o nascimento de uma irmandade bizarra. Em todo, Itadori encontrou o mentor que precisava e aprendeu a liberar o Kokusen. A invasão da maldição Hanami interrompeu o torneio, revelando a escala da ameaça que estava por vir. Enquanto isso, a sombra de Megumi Fushiguro se expandia. Vimos o peso de sua linhagem e a luta interna contra o potencial autodestrutivo de seu trunfo final, culminando no despertar frenético de seu domínio incompleto, o Jardim das Sombras Quiméricas, onde ele finalmente aceitou que para vencer é preciso ser egoísta. Nobara Kugisaki nos deu a aula definitiva de resiliência, usando seus pregos para martelar o medo no coração das pinturas da morte, provando que a beleza Jujutsu está na convicção da própria dor. Terminamos com a compreensão de que o trio não era apenas um grupo de amigos, mas sobreviventes em um sistema desenhado para consumi-los. Mas para compreender a verdadeira origem dessa guerra, precisamos recuar no tempo.
Em Jujutsu Kaisen Zero aprendemos que o amor pode ser a maldição mais distorcida de todas. Acompanhamos Yuta Okotsu, um garoto assombrado por Rika, a rainha das maldições. E o que parecia ser uma proteção monstruosa era na verdade uma jaula criada pelo próprio Yuta. Sob o olhar clínico de Gojo, ele encara a verdade brutal. Não foi Rika quem o amaldiçoou. Foi ele quem, em um ato de egoísmo infantil e recusa da morte, acorrentou a alma da amiga a esse mundo, transformando afeto puro em horror cósmico. O colapso acontece na noite das 100 maldições. Suguru Geto, consumido pelo desejo de um Éden exclusivo para feiticeiros e a extinção completa dos macacos, declara guerra total em Shinjuku e Kyoto. Ele não quer apenas matar Yuta, ele cobiça Rika para impor sua justiça distorcida sobre o mundo. O clímax é o choque entre o puro amor de Yuta e a ideologia fanática de Geto. A vitória de Okotsu, no entanto, cobra o preço mais amargo de todos: a execução de Geto pelas mãos de Satoru Gojo. Não foi apenas uma morte, foi o último adeus de seu melhor amigo. Um sussurro inaudível e um corpo deixado para trás não como cinzas, mas como um cadáver intacto. Um erro sentimental que permitiu que o verdadeiro mal vestisse a pele de Geto para orquestrar o fim dos tempos. E foi essa ferida aberta que nos levou à segunda temporada, que começou como um sonho de verão, tingida pelo azul da juventude no arco do inventário oculto. Vimos a inocência dos mais fortes, Gojo e Geto, ser estilhaçada pela morte de Riko Amanai, e também pela ascensão de Toji Fushiguro, o assassino de feiticeiros. Toji não apenas derrotou a dupla mais forte, ele forçou Gojo à beira da morte, provocando seu despertar como o honrado, e empurrou Geto para o abismo da loucura, onde o genocídio parecia a única salvação para os feiticeiros. Esse sonho virou um pesadelo completo no incidente de Shibuya. Uma cascata de tragédias que escala intensamente, a começar pelo sofrimento de Mekamaru, que lutou bravamente, mas caiu diante de Mahito, até o que parecia ser impossível: o selamento de Satoru Gojo na prisão do reino. O homem usando o corpo de Geto era na verdade Kenjaku, um feiticeiro milenar que troca de corpos e que orquestrou cada passo da tragédia para forçar a evolução da humanidade. Foi ao ver o rosto de seu melhor amigo sendo usado como marionete que Gojo hesitou, selando seu próprio destino e deixando a humanidade órfã. Sem o seu protetor, o inferno se instalou. Nos túneis do metrô, Yuji enfrentou Choso, o irmão mais velho das Pinturas da Morte, em um combate visceral, onde Yuji foi derrotado, mas salvo por um fenômeno inexplicável. Uma memória estranha invadiu a mente de Choso, fazendo acreditar que Yuji era seu irmão de sangue, uma conexão misteriosa que mudaria os rumos da batalha. Enquanto isso, o caos devorava a superfície. Vimos o retorno de Toji Fushiguro como uma marionete de carne reanimada que invadiu o domínio de Dagon, humilhou feiticeiros de elite e escolheu a própria morte para não ferir seu filho, Megumi. Vimos Nanami Kento, o símbolo do dever, caminhar em direção à morte com metade do corpo carbonizado e um último olhar de esperança para Yuji. Assistimos ao grito de Nobara ser silenciado pela palma de Mahito, estilhaçando sua vida diante de nossos olhos. E no ponto mais baixo, o despertar de Sukuna. O Rei das Maldições enfrentou Jogo em uma batalha que derreteu a cidade. Mas a verdadeira catástrofe nasceu de um sussurro desesperado. Megumi, encurralado, iniciou o ritual suicida para invocar o General Divino Mahoraga. Atraído não por piedade, mas por uma obsessão sombria, Sukuna interveio. E para obliterar a entidade indomável, ele abriu seu santuário malevolente, demonstrando uma frieza aterrorizante. Restringiu o alcance de seu domínio, reduzindo o raio de aniquilação para 140 metros. Uma escolha cirúrgica, feita apenas para poupar a vida de Megumi. E deixando Yuji Itadori de joelhos sobre as cinzas de milhares de inocentes. O arco se encerra com a batalha final psicológica e física contra Mahito, onde Yuji, auxiliado por Todo, aceita seu papel não como herói,
mas com uma engrenagem de extermínio de maldições, declarando: eu sou você. Kenjaku, então, absorve Mahito e dá início ao seu plano final. Shibuya não foi apenas um arco, foi o fim do mundo como conhecíamos até então. E agora, em janeiro, esse silêncio ensurdecedor será substituído pelo som metálico de um jogo de morte. A terceira temporada traz o arco do jogo do abate, a etapa final do plano de Kenjaku. O Japão é um tabuleiro dividido em colônias, onde feiticeiros modernos e revividos lutam em um ciclo infinito de pontos e sangue. Yuji, caçado como criminoso, e Megumi, líder de um clã em ruínas, precisam navegar por regras místicas brutais. Veremos a introdução de novos personagens, mas também o retorno de rostos familiares em situações de desespero absoluto. A missão é quase suicida: encontrar uma forma de quebrar as barreiras, impedir a fusão da humanidade com o Mestre Tengen e, acima de tudo, libertar Satoru Gojo antes que não reste mais nada para ser salvo. Preparem-se para a temporada mais estratégica e visceral de todas, onde a linhagem de Sukuna e os segredos da criação de Yuji finalmente começarão a emergir das sombras. Por que afinal escolhemos retornar a um mundo que nos oferece apenas o gosto amargo da perda? A resposta não está na adrenalina, mas na beleza trágica de quem se recusa a ser consumido. Jujutsu Kaisen é o espelho de uma geração que aprendeu que crescer é essencialmente perder, mas que mesmo sob o peso de maldições ancestrais, ainda escolhe erguer os punhos. Assistimos para ver a perfeição técnica do mapa, mas ficamos pela humanidade ferida dos personagens que transformam o luto em combustível. Ficamos por Yuji, que carrega o demônio para salvar o homem, por Megumi, que mergulha nas sombras para encontrar a luz, e por todos aqueles que caíram, para que os que restaram pudessem dar mais um passo. Janeiro de 2026 está batendo a porta e o jogo do abate não terá misericórdia. Prepare sua alma, aceite sua maldição e encontre sua força na escuridão, antes que o silêncio de Shibuya se torne o seu próprio. Esse resumão tá chegando no final, mas você pode conferir todo o conteúdo especial que temos aqui no nosso canil. Conto com a sua participação, deixando comentários, cutucando gostosinho o botão de like e vindo fazer parte do nosso canal. Não deixe de ativar o sininho para toda vez que o nosso cachorro maldito invocar a sua expansão de domínio, o vídeo chegar quentinho até você. Beijos e até a próxima!